transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Na Claro, é você. Pera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX, uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. Olá, eu sou Fernanda Appel e está no ar o programa Consumidor RS, informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Estamos sintonizados no canal BA 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal BA na internet. O nosso abraço a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Confira nesta edição: acidente da TAM completa 16 anos e famílias se reúnem em cerimônia em Porto Alegre.
Familiares se reuniram no domingo, dia 16, no Memorial Largo da Vida, em Porto Alegre, para homenagear os 199 mortos do voo da TAM JJ 3054. Presidente da FCDL-RS comenta os resultados do comércio varejista no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2023. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, tudo o que a gente faz é para você viver melhor. Rodói, a escolha é sua. Escolha Rodói. GBUX, a proteção certa para a sua família. Promoção Meu Pai Merece Prêmios em Dobro do Cindy Lojas Porto Alegre. A cada R$200 em compra, ganhe um cupom para concorrer a 2 bicicletas e curtir muito com elas. Confira o regulamento e as lojas participantes em diadosPais.cindylojaspoa.com.br/promoção. Participe e feliz Dia dos Pais! Acidente da TAM completa 16 anos e famílias se reúnem em cerimônia em Porto Alegre. Familiares se reuniram no domingo, dia 16, no Memorial Largo da Vida, em Porto Alegre, para homenagear os 199 mortos do voo da TAM JJ 3054. O nosso entrevistado sobre este trágico acidente, ele foi entrevistado por Alexandre Appel. Estamos recebendo no Consumidor RS o jornalista Roberto Corrêa Gomes, ele que também é síndico profissional e que há 16 anos atrás, no trágico acidente do voo da TAM JJ 3054, perdeu um irmão que lhe era muito querido, o Mário Gomes. Quem era o teu irmão, o Mário Gomes, Roberto? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Mário Gomes era uma pessoa fantástica, tá? Ele era uma pessoa muito brilhante, para ter uma ideia, ele não tinha um ginásio completo. E ele era um publicitário premiadíssimo, tanto aqui quanto em São Paulo. Ele é uma pessoa que ele estava revolucionando o mercado da publicidade com as criações tecnológicas dele. Ele tinha as ideias e sabia reunir a equipe que as executasse, entendeu? Então, assim, ele tinha apenas 49 anos. Por ironia, ele estava indo a São Paulo para assinar o contrato da locação de uma casa, porque ele iria se mudar para São Paulo. Porque naquela época nós estávamos com apagão aéreo, aquela confusão, aquelas filas, ele ia 2, 3 vezes por semana a São Paulo, e aí ele resolveu, mesmo tendo recém-construído uma casa em Porto Alegre, alugar uma casa lá, bem a cara dele, numa vila lá é final de rua, uma casa anos 50, 60, ele queria uma coisa retrô. E ele acabou ficando em São Paulo. Não voltou nunca mais. Eu perdi um amigo nesse voo também, o diretor regional da TAM, o Marco Antônio. Sim, ele era um diretor... Ele, antes de marcar, ele me ligou e disse, vamos combinar o seguinte, eu tive que vir para São Paulo para uma reunião na TAM aqui. Mas amanhã de manhã eu estou de volta, tu passa ali no meu escritório, vamos tomar um café junto. Porque nós tínhamos uma parceria da TAM no Consumidor RS. Nesse momento que eu vi a notícia, eu comecei a ligar para o celular dele e só caía na caixa. Tem um detalhe aí importante que depois eu descobri, né? Seria ele a pessoa que iria lidar com essa crise. E no lugar dele teve que substituí-lo o gerente de cargas, que acabou lidando aqui em Porto Alegre, né, com a situação. E na realidade seria o Marco Antônio a pessoa que iria lidar com pós-acidente, com as demandas que ocorressem, o que fosse necessário. Infelizmente, ele estava no voo também. Roberto, de quem foi a culpa desse acidente? Por que aqueles pilotos não arremeteram a aeronave quando ela não parava? Por que não arremeteram, Roberto? Bom, nós tivemos 3 investigações, tá? Da Polícia Civil, que inicialmente arrolou 13 pessoas como responsáveis. A da Polícia Federal, que foi em sigilo por ordem do governo federal, por ordem do Ministério da Justiça, na época era o Tarso Genro, e a da ANAC, do CENIPA, que é o Centro Nacional de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Esse tem que ser em sigilo. E esse não aponta culpados, ele aponta causas e divulga para o mundo inteiro
para todas as empresas aéreas quais foram as causas desse acidente, para que elas possam fazer correções em suas aeronaves, enfim, e no seu modus operandi também. Não existe uma única causa, tá? Aquele próprio avião já havia quase, não tinha conseguido parar 2 dias antes. Era um Airbus? Era um Airbus 320. 2 dias antes ele quase não conseguiu parar na pista. Ele quase ultrapassou a pista, sem pousar e sem poder arremeter. Mas, por sorte, o piloto, então, conseguiu parar. Esse piloto fez um relatório que se chama Helper. Não tem nada a ver com o inglês, é relatório de perigo, Helper. E informou a empresa aérea que nada fez. E 2 dias depois, o avião estava lotado, eles fizeram o abastecimento, o que eles chamam de abastecimento econômico, que é colocar o máximo, toneladas e toneladas de querosene, porque a querosene estava mais barata, né, o combustível usado na aviação estava mais barato em Porto Alegre do que em São Paulo, e encaminharam esse avião com um reverso pinado. Um dos reversos deles estava pinado, e quando é pinado, é um pininho, literalmente é um pino, um preguinho, fazendo com que ele fique inoperante. Pode voar? Pode, por 8 dias, mas essa aeronave já estava ultrapassando esse prazo. Existe uma lei, por exemplo, que proibia, na época existia, que proibia que o avião presidencial voasse com reverso pinado. Por que o do cidadão comum poderia voar, né? Então, existe uma série de causas. Nós, familiares, em nenhum momento delegamos aos pilotos a culpa. É fácil de ver isso, até quem ouve o final da gravação de voz da cabine, o desespero deles, né? Olha aqui, desacelera, não dá, ai meu Deus, e um grito feminino. Isso não é a fala de quem está errando. Quem está errando é assim, olha aí, olha o que está fazendo de errado aí. Não, é de quem não está conseguindo fazer uma coisa. Eles estavam tentando desviar a aeronave da melhor maneira, ou até arremeter, e a aeronave não obedecia. A pista estava molhada, escorregadia, não havia um grooving. Grooving são ranhuras que são colocadas na pista, que ajuda a escoar a água para as laterais, mas também dá aderência e ajuda na frenagem, né? E a pista estava um sabão, literalmente escorregadia. E o avião, por ironia, acabou se chocando contra o prédio da TAM. Se chocasse contra a avenida, talvez a tragédia fosse maior ainda, porque era o horário do rush. Milhares e milhares de carros estavam circulando por ali. Então, infelizmente, mas é uma série nunca acontece um acidente aeronáutico por uma causa apenas, normalmente uma sucessão de coisas, e nessa eu garanto, nenhum familiar, mas nenhum mesmo, eu falo por todos, nenhum deles, em nenhum momento, culpou os pilotos. Eles são tão vítimas como foram o meu irmão e as outras 188 vítimas do caso, fechando 199, perdão, as outras 198 vítimas, né? Você assumiu uma posição de assessoria de comunicação desse grupo de pessoas que tiveram familiares que morreram, familiares e amigos. Como é que aconteceu isso, Roberto? Pois então, eu nunca tinha feito assessoria de imprensa de nada. Eu era dono de um jornal de bairro, o Folha 3, e era presidente da Associação de Jornais de Bairro de Porto Alegre. A minha sucessora, Cátia Escobar, estava no voo e morreu também. Ela era a atual presidente, ela tinha me sucedido na presidência, e ela infelizmente faleceu no voo também. Quando eu cheguei em São Paulo, uns dias depois, que no dia seguinte foram 2 irmãos meus, e eu fiquei percorrendo laboratórios, hospitais, tentando conseguir tudo que era documentação, exames que auxiliassem na identificação dos restos, né? E eu notei que eles não tinham muito acesso a informações. Aí eu perguntei, vem cá, quem é a fonte para vocês? Aí me responderam, a TAM. Quando vocês querem falar com alguém, vocês falam com quem? Com a TAM. E vocês vão ali no hotel? Eu disse, não, a gente é proibido de entrar no hotel. Eu digo, não pode ser isso. Porque eu já na hora antevi que isso aí não ia acabar na semana seguinte. Era a maior tragédia da aeronáutica do Brasil e uma das 10 maiores do mundo. Morreram 199 pessoas de 17 estados e de 7 países. Ou eram estrangeiros ou tinham dupla cidadania, né? Então eu senti isso, mas pera um pouquinho, como assim? Não, a gente não pode nem entrar no hotel. Aí eu reverti. Primeira coisa, eu comuniquei no hotel que eles poderiam sim entrar no saguão, não poderiam descer no subsolo, onde estavam os familiares. Dei o meu telefone,
Mas foi tudo bem sem pensar. Eu não imaginei que a coisa fosse tão grande, tá? Porque nunca ter feito assessoria de imprensa, né? E eu, quando eu virei o assessor de imprensa voluntário da Favitão, porta-voz, lidando com a imprensa nacional e internacional, aprendendo a lidar com eles, e eu tive a melhor das melhores das escolas, foi a própria imprensa. A própria imprensa me ajudou quando tinha que organizar uma coletiva, onde posicionavam câmeras, onde colocar o pessoal da imprensa escrita, onde colocar o pessoal de rádio. Eu não sabia nada disso. E foram grandes nomes que hoje são âncoras, são grandes repórteres de grandes emissoras que me ensinaram. Então, eu tive que separar um pouco, foi uma coisa meio bipolar, separar o irmão da vítima do assessor de imprensa, tinha que ser uma pessoa pragmática, racional. E eu estou nisso há 16 anos. No começo apanhei um pouquinho, mas fiz o melhor de mim, e eu sempre tive muito apoio, um carinho muito grande da imprensa com a minha pessoa até hoje, né? E a imprensa continua nos procurando. Eu não conheço, Apple, uma pauta que esteja no ar, entre aspas, há 16 anos. A cada 17 de julho de cada ano, eu sou procurado pela imprensa. Se cair um avião lá na Indonésia, ou outro país que seja, eu sou procurado pela imprensa. Porque eles querem traçar um paralelo. Claro. Às vezes cai um avião fora do Brasil, ou mesmo, não aconteceu mais, pelo menos não com grandes aeronaves, graças a Deus, né? Eles me ligam para tentar traçar um paralelo. E se tu me permite completar, quando eu vejo um acidente aeronáutico no exterior, por exemplo, e eu vejo aquelas famílias chegando no aeroporto desesperadas, é um déjà vu. Eu estou vendo de novo, é tudo igual. É tudo igual. É mesmo, É apenas outro acidente em outro idioma, mas a dor, o sofrimento, o desespero é o mesmo. E aí foi assim, eu acabei virando, eu sou, segundo até a própria imprensa, um caso único de profissional da área de jornalismo, no caso, que tenha assumido essa posição em um evento com morte coletiva, uma tragédia dessa dimensão, onde eu perdi o meu próprio irmão. Então, eles desconhecem um outro jornalista que tenha lidado com isso. Tem muito a ver com a minha personalidade, talvez, uma personalidade forte, no melhor dos sentidos, né, mais proativa, e eu sabia que isso era importante. Nós precisávamos de visibilidade. E há 16 anos, a imprensa nos deu visibilidade. Foi só assim que nós conseguimos nos reunir enquanto associação, né, e fazer tudo que nós fizemos. Fizemos 3 pessoas chegarem aos bancos dos réus. Foram condenadas? Foram responsabilizadas? Não. Foram inocentadas. Nós entendemos como acertado isso aí? Não. A Justiça errou, a Justiça Federal errou quando absolveu essas pessoas. Elas eram culpadas, sim. Na época já estava na mão do Ministério Público Federal. O Rodrigo de Grandes, um grande procurador da República, conhecidíssimo da Operação Satyagraha, né? E a Justiça inocentou. Foram penalizadas as vítimas e as famílias. Beto, a TAM indenizou vocês todos? Então, todo o foco da Favitan, todo o foco da Favitan, que é a Associação das Famílias e Amigos de Vítimas do Voo da TAM, sempre foi em cima das investigações. Nós acompanhávamos, nós tivemos mais de 50 encontros, a maioria em São Paulo, tivemos em Brasília, aqui em Porto Alegre, e todo o foco da Favitan eram as investigações. Durante 2 anos, ninguém falava em indenização. Claro, deve ter tido um ou outro familiar ou uma outra família que já se agilizou, mas é cada um. Quando passaram lá por 2009, desculpa o soluço, lá por 2009, os próprios órgãos de defesa, o PROCON de São Paulo, a Defensoria Pública de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, o Departamento Econômico do Ministério da Justiça, seção São Paulo, começaram a pressionar, no bom sentido, orientar os familiares para que tratassem disso. E nós não tínhamos coragem de tratar disso. Como é que a gente ia sentar? Como é que uma mãe, não vou falar nem do irmão, tá? Mas como é que uma mãe ia sentar perante um advogado e tratar do valor daquele único filho dela que morreu? Qual era o valor, né? Eu sempre falo essa frase, qual é o valor? Qual é o indexador? Qual é a moeda? Qual é a tabela? Onde é que a gente busca esse referencial? Claro, existe uma metodologia internacional para isso, que também tem as suas falhas, né?
é considerada a renda da pessoa, o quanto ela contribuía para a família, enfim, qual era a participação dela. Aí eu te pergunto, um bebê de 1 ano e 8 meses, qual era a renda dele? Qual era a renda ou a contribuição de uma aposentada de 86, 82, 84 anos? São os opostos. Então, é muito complicado. Foi, assim, uma das piores experiências depois da tragédia, eu posso afirmar, foi a questão das indenizações. Os familiares não falam no assunto. O único que fala nisso sou eu. Por quê? Porque anos atrás começaram a surgir notícias, e não eram notícias obrigatoriamente fake news, que essa bobagem que inventaram agora aí. É que a imprensa realmente acabava sendo alimentada por informações desencontradas, e passava a impressão de que os familiares tinham recebido milhões. Talvez alguma empresa que perdeu seu CEO tenha recebido milhões por lucro cessante, por uma série de coisas. Claro. Tu que fosses, acho que 2 ou 3 vezes presidente do PROCON, uma coisa interessante, vários crimes foram cometidos aí. O primeiro deles foi o crime contra a defesa do consumidor. O crime contra o consumidor, aliás. Foi o primeiro crime. Foi. Ele faz parte do PROCON, do Código do Consumidor, porque um serviço foi pago e não foi completado. Claro que por causa de uma tragédia aérea, mas houve aí um serviço não cumprido. Então, é um dos primeiros crimes, foi contra o consumidor. E entrou em várias esferas depois, né, que a justiça acabou não considerando. Claro. Roberto, para a gente completar, para a gente concluir nossa entrevista, vou te fazer uma pergunta triste. À vontade. Os corpos dessas vítimas foram encontrados para serem velados, enterrados, sepultados? Eu vou te dar uma resposta cruel. Uma resposta cruel não, uma resposta crua. Primeiro, dentro da aeronave não existiam corpos, existiam fragmentos. Fragmentos orgânicos, ou seja, fragmentos orgânicos misturados com coisas inorgânicas. Banco do avião, parede do avião, os diversos materiais que não compunham o avião. Tá? Corpos existiam dentro do prédio. Na aeronave, não, só fragmentos. Teve familiar que enterrou 7 centímetros de um fêmur. Tá? Num caixão lacrado, pesado. Eu sei o que veio do meu irmão. Aliás, melhor ainda, mais apropriado dizer ainda, eu sei o que não veio do meu irmão. E não veio 95% do meu irmão, não veio. Entendeu? Num caixão lacrado, pesado, que tu dizia, nossa, como o Mário está pesando. E eu sei o que tinha ali dentro, porque nós recebemos um laudo necrológico, né, e um laudo odontológico do IML. Então, ali ele descrevia o que foi identificado, quantos dentes, essas coisas todas. Era uma coisa que era o grande medo das pessoas, depois já de consolidada a perda, não tinha volta, era elas assim, tomara que encontrem alguma coisa do meu filho, da minha filha, do meu parente, enfim. E nós tivemos 4 vítimas que normalmente se diz como não identificadas. Não identificadas é uma maneira sutil, suave de dizer as coisas. Na realidade, essas 4 vítimas ao pó voltaram. Não restou assim um fragmento que fosse assim, uma cinza, que fosse como uma cinza de cigarro, um fragmentozinho que pudesse tirar uma sequência de DNA. Então, essas pessoas, 4 vítimas, foram pulverizadas. Mesmo assim, houve um funeral, dentro do caixão foram colocados pertences daquela pessoa, foi feita a cerimônia, foi feito o velório, com uma foto dela em cima do caixão, porque é um ritual. O luto, a perda, é um ritual que tem que ser seguido. Então, mesmo nesse caso de não ter encontrado nada dessas 4 vítimas, elas têm um túmulo, entendeu? Um local de descanso, né? Para abrandar a dor daqueles familiares. Jornalista Roberto Corrêa Gomes, muito obrigado pela tua participação conosco. Um abraço afetuoso em você. Eu desejo que, de alguma forma, Deus atenue no teu coração a dor da perda do Mário. Eu pedi um outro amigo, o advogado Paulo Rogério Amoretti. Meu Deus, esse voo... E era para ter embarcado um amigo meu, que era diretor regional da Liquigasa, que perdeu o voo, chegou atrasado. Várias pessoas aconteceu isso aí, tá? Querido, obrigado pela participação conosco. Parabéns pelo teu trabalho como síndico profissional. Você é uma pessoa exitosa na vida. E agora é avô de cachorro, é cachorreiro que nem eu.
Sou cachorreiro. Eu tenho um pitbull como neto, que pensa que é um gato de 2 quilos. Um beijo pro teu filho, o Yuri, que é muito querido. Eu sei que vocês se amam. Tchau, meu amor. Prazer em vê-lo, queridão. Obrigado. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Uma boa noite. Faremos um rápido intervalo. E na volta você confere presidente da FCDL. Comenta os resultados do comércio varejista no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2023. A gente já volta. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. Fica tudo bem. Que fica tudo bem. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica tudo bem. Panvel. Você já parou pra pensar que 2050 tá mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Na Claro, é você. Espera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em clientes 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. Movimento, ato ou efeito de mover-se, sair de um espaço, movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida, nós nos movimentamos. Em busca de um novo lugar, de um novo movimento, de uma nova realidade. Um espaço para chamar de seu, de nosso. Que está presente na cultura, no esporte, na sua vida, está presente no seu movimento. Porque para nós, movimentar-se é uma escolha, é evoluir. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. De volta o Consumidor RS
que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Promoção Meu Pai Merece Prêmios em Dobro, Cindy Lojas Porto Alegre. A cada R$200, concorra a 2 bicicletas. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O presidente da FCDL-RS comenta os resultados do comércio varejista no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2023. Vitor Cor concedeu entrevista para Alexandre Appel. Estamos recebendo no Consumidor RS o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, presidente Vitor Cor. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado por mais esse convite de participar do teu programa. Sempre é uma alegria e uma satisfação poder colaborar para transmitirmos aí as informações e os nossos conhecimentos da prática do dia a dia do comércio. Que bom, presidente. Presidente, já estamos no segundo semestre. Que avaliação o senhor faz do nosso comércio varejista do primeiro semestre? O resultado foi dentro das suas expectativas? Foi aquém ou foi além? Olha, na verdade, ele foi aquém, porque a nossa expectativa era maior. Nós esperávamos uma reação maior, mas existe aí várias situações e vários acontecimentos que não nos proporcionaram crescer na medida que nós tínhamos essa expectativa. Agora, houve um crescimento real, embora que a nossa base comparativa seja muito fraca, porque nós ainda sofremos com a questão da crise sanitária lá de 2020, e aonde o comércio foi extremamente afetado, não só o comércio, todos os setores produtivos. Agora, a nossa grande esperança era de que haveria uma retomada mais célere. Isso não aconteceu, e também não no primeiro semestre. Agora, notícias boas. Nós tivemos aí um aumento do número de pessoas empregadas em praticamente todos os setores isso é bom. No Rio Grande do Sul. E quando tem mais pessoas empregadas, naturalmente que tem mais pessoas que estão gerando renda e que estão aptas ao consumo. Então, também no consumo, nós tivemos aí um crescimento na ordem de 6%. Logicamente que a gente tem que, nessa conta, para ela ser uma conta real, tem que abater aí os índices de inflação que aconteceram nesse período e que foram bastante nocivos, e talvez também seja um gargalo que tenha afetado esse desempenho. Claro. Agora, existe aí uma série de situações, especialmente a confiança, a temeridade, o medo. Tu sabe que a gente já falou isso várias vezes, onde o medo é um dos principais inibidores e, digamos assim, paralisadores do comportamento do ser humano. E essa instabilidade que aconteceu aí na troca de governo, e especialmente declarações desastrosas por parte de lideranças importantes dentro do contexto político, isso afeta as pessoas e as pessoas se retraem. Então, diante de tudo isso, nós consideramos bom o primeiro semestre, e a nossa esperança agora, a expectativa é de que o segundo semestre possa, então, retribuir aí e equilibrar essa nossa expectativa do ano de 2023. E sempre, o segundo semestre, tu sabe, né, Appel, que ele é melhor, porque existem datas mais importantes, existem eventos, como, por exemplo, o pagamento do 13º salário no setor privado, que alavanca bastante as vendas. E estamos nessa expectativa, mudanças constantes, comércio é extremamente dinâmico e vai mudando, e essas mudanças são céleres, essa questão toda da web, das compras online, enfim, via internet, elas têm também modificado o comportamento do consumidor, e o próprio comportamento do consumidor também tem mudado, onde outras prioridades na vida das famílias têm dividido com nós do comércio e consumo.
Presidente, o senhor saudou a última vez que eu lhe entrevistei a antecipação do 13º dos aposentados. Eu fui um que recebi. Ontem recebi minha fatura do cartão de crédito, ela veio bem baixinha. Eu usei o 13º de aposentado para fazer compras no supermercado. E conversando com os meus amigos gerentes do Zafra, lá do Bourbon Country, eles me disseram que realmente o volume de compras, o volume de vendas nesse mês, em função da antecipação do 13º dos aposentados, foi extremamente elevada. Mas gêneros alimentícios, quer dizer, para o comércio em geral, artigos de vestuário, enfim, isso aí não teve repercussão maior, presidente? Teve sim, Apple. Sempre quando existe um dinheiro circulante novo, ele é muito bem-vindo no comércio e a gente sente os reflexos. Agora, acontece também que nós tivemos um inverno diferenciado, um inverno onde as temperaturas não caíram muito, embora que um inverno bastante úmido, com muitas chuvas, que também, digamos assim, contribuiu para que a gente conseguisse alavancar vendas. Então, houve sim um acréscimo. Tu sabe que no segmento do ramo mole, que são as lojas de confecções, vestuário, calçados e acessórios, o número é maior de estabelecimentos, e nós notamos sim que houve um crescimento nesse período, porque foram 5 bilhões de reais que foram injetados na economia do Rio Grande do Sul. Então, esse dinheiro movimentou e também, logicamente, que atingiu. A questão da alimentação, sempre nesse período também, ela é muito favorecida, porque a tendência das pessoas é ficarem mais em suas residências, nos seus lares. Então, existe aí um consumo, né? A prática da culinária, o cuidado com a saúde também, para não se, digamos assim, sempre fazer refeições fora de casa. Então, isso tudo colabora. Agora, houve sim uma interferência dessa antecipação do 13º para aposentados, e que resultou em situação de aumento de vendas em todos os segmentos. Presidente, nós tivemos, presidente Vitor, pela segunda vez, esse fenômeno chamado ciclone extratropical aí, que destruiu muitas cidades do interior. Até agora há pouco estava ouvindo uma reportagem na televisão. Ainda existem cidades, lugarejos, que estão sem energia elétrica há 8 dias, presidente. Eu fico imaginando o prejuízo para esse comércio local, restaurantes, lojas, sem falar das famílias que não têm como tomar um banho. Eu vi um desabafo de uma pessoa numa rede social que já gastou mais de R$1.000 em gasolina para o gerador. Mas isso é uma coisa terrível. O que o senhor está vendo desse quadro todo, presidente? O senhor fica preocupado também? A gente se preocupa, inclusive, nós estamos fazendo ações junto com outros grupos para conseguir minimizar o sofrimento dessas pessoas. Por exemplo, Caraá é uma cidade extremamente afetada e ela foi, na primeira vez, dizimada. E agora, nesse segundo ciclone, também houve novamente um prejuízo muito grande. Os rios subiram muito e praticamente foi muito parecido, não destruiu da mesma forma, porque as coisas já estavam destruídas. Agora, realmente, são fenômenos da natureza que impactam significativamente a situação econômica. Ela não existe mais nessas cidades, né? Porque, na verdade, se o comércio ou se a indústria não foi afetada, logicamente que só se ela produz para fora dessa sua cidade, né? Mas aqueles comerciantes que dependem ali do consumo da cidade estão aniquilados ou paralisados completamente, imbuídos e dentro da mesma esteira da reconstrução. Então, essas cidades, por exemplo, do litoral, que foram bastante afetadas, realmente é uma penúria, e a nossa infraestrutura, realmente, ela ainda é muito pífia, ela é muito fraca, ela não tem os investimentos que deveriam ter sido aportados. Mas aí a gente entra numa seara maior, de uma discussão política das prioridades dos nossos políticos. E tu sabe muito bem que essas prioridades foram bastante distorcidas nos últimos anos no Brasil,
e também no Rio Grande do Sul, por conta do crescimento do custo da máquina pública, e muitas vezes os impostos, a razão do recolhimento desses impostos, o seu objetivo não é atingido. E esses impostos são desviados para outros fins, né? E para tapar buraco, para se falar um ditado bem popular. Então, existe aí uma série de coisas que precisam ser modificadas e a nossa, digamos assim, esperança, e falando bastante em esperança, mas é de que a gente consiga, através de decisões das políticas públicas, consiga melhorar a qualidade de vida do povo gaúcho e também do povo brasileiro. A esperança, como diz o ditado, o jargão popular, é a última que morre. E esperamos que essas pessoas aí que, de forma irresponsável, têm dado algumas declarações públicas, revejam seus conceitos e busquem um alinhamento para que a gente, de fato, possa desenvolver o nosso Estado e o nosso país aí de uma forma sustentável. Falando com um dirigente da CE Equatorial, ele me disse: Apple, não tem como, Apple, em qualquer lugar do mundo, o restabelecimento total da energia encontraria a mesma dificuldade, que o evento foi extremamente grave. Então, não dá para a gente simplesmente jogar a culpa na distribuidora, o senhor não acha, presidente? Não, na verdade, sim, porque, inclusive, essa distribuidora ela é recente, é nova, dentro de um histórico, digamos, maior no tempo. Agora, é o que eu te falei, a estrutura, a infraestrutura é muito pífia, e vem de longos anos por falta de investimentos. Exatamente, as redes muito frágeis. Nos países desenvolvidos, logicamente que existem esses fenômenos, e a gente recentemente acompanhou nos Estados Unidos, quando entram aqueles ciclones ou até os terremotos e maremotos, enfim, a gente vê cidades completamente dizimadas, mas uma recuperação rápida, porque a economia é muito forte e tem um aporte rápido da reconstrução. Agora, no Brasil não tem isso, então quando é para vir uma verba federal ou estadual, tudo tem um processo, uma morosidade para que esses recursos cheguem lá e possam ser investidos e que a situação seja transformada com o mais brevidade possível. Então, se o recurso não vem, logicamente que toda a recuperação é mais demorada. Então, eu acho que a gente está num processo de evolução. Essa privatização, eu acredito que ela vem para uma melhora. Agora, a questão da privatização também da Corsan, onde investimentos serão feitos e melhorias certamente acontecerão. E é uma evolução crescente, assim como quando a gente constrói uma casa, ou quando edifica, né, um edifício. Então, são etapas que precisam ser vencidas e que a gente ainda está longe para ser um país de fato desenvolvido. Presidente, hoje eu assisti um vídeo nas redes sociais da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, e a Rua do Ouvidor tinha lojas nos dois lados. As lojas estão praticamente todas fechadas e a rua está tomada de camelô de cima a baixo. Semana passada, entrevistei o presidente Moacir Schuchster, do Secov RS-HDM, e ele me disse que realmente os imóveis comerciais, o aluguel não estão saindo, eles estão nas prateleiras e não tem interessados. Presidente, quando é que o senhor acha, presidente, que nós vamos ter a nossa economia recuperada nos moldes que era antes da pandemia, as lojas abertas, as pessoas circulando? Isso vai acontecer ou isso ficou para o passado e nós vamos ter que viver uma nova realidade? Na verdade, é o que a gente trabalha para que haja uma melhora, digamos assim, do cenário como um todo. E por isso que eu falo da importância das políticas públicas, e a política é extremamente importante, e muitas vezes nós, comerciantes, existia uma cultura de que a gente não se envolvia em política. Porém, a todo cidadão brasileiro, na minha concepção, é obrigatório nós participarmos da atividade
pública e especialmente nos manifestarmos de forma respeitosa e ordeira, concordando, discordando, elogiando ou criticando, mas sempre dentro de um comportamento exemplar e onde a gente possa ter o direito de expressão. Isso também hoje está em xeque, a gente está num eminente risco de sofrer aí uma ação penal ou até uma reclusão se a gente manifestar o pensamento que se tem ou, digamos, o nosso entendimento, a nossa visão de futuro. Eu acredito sim que nós podemos retomar, eu acho que o comércio pode retomar. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo que as coisas estão andando bem, existe uma visão de futuro, ou seja, uma visão sistêmica de todo o processo funcionando, e começando, inclusive, pela Receita Estadual, que vem modernizando o seu processo de arrecadação, e, inclusive, criando um conselho onde a FCDL faz parte, a Fiergues, a Federação, a FEComércio, a Farsul também faz parte, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a seccional do Rio Grande do Sul, e aonde nos dá o direito e a liberdade de nós apresentarmos as nossas ideias e também nossas sugestões e nossas críticas. Então, tem funcionado isso muito bem. Que bom. E num aspecto, assim, ações estão sendo tomadas para que a matriz tributária seja ampliada. O que é essa ampliação? É que todos paguem impostos e sem privilégios, porque hoje a matriz tributária, alguns pagam impostos, outros sonegam, outros trazem produtos de origem duvidosa, outros têm o benefício das cidades gêmeas, que foi aprovada uma lei que, na minha concepção, é uma barbaridade, porque as cidades gêmeas, sob o pretexto de que lá não pode ser instalada uma indústria, ela pode vender sem a existência do imposto de circulação de mercadorias. Então, isso é uma concorrência desleal, o Estado é desfavorecido, prejudicado, para se dizer bem a verdade, né? E a concorrência é desleal junto aos demais players do setor. Então, nesse trabalho, a gente vem notando que aqui no Rio Grande do Sul, isso está sendo alinhado, está sendo melhorado. Então, eu acredito que sim, que através de decisões inteligentes, através de uma visão sistêmica, através de uma implantação de diálogo entre governo, entre geradores de renda e riquezas, né, entre trabalhadores, a gente possa melhorar isso de uma forma mais breve. Agora, o que não pode é essas autoridades pegarem um microfone e falarem sem conhecimento, inventarem números, dizerem coisas sem fundamento, ameaçarem pessoas, rotularem pessoas. Então, isso não contribui para o desenvolvimento. Eu acredito que, como diz também mais um ditado popular, né, no andar do caminhão as melancias vão se ajeitando. A dor, ela ensina o gemido. Então, acredito com a dor que nós todos estamos sofrendo por essas, digamos assim, até, diria, inconsequências, né, que estão sendo praticadas, nós certamente vamos aprender a escolher melhor, a nos posicionar melhor dentro de uma forma ordeira para construir uma sociedade mais justa. Hoje, como está, realmente é um grande risco ser empresário, é um grande risco investir, né? E então tudo fica atrelado dentro de um sistema. Mas eu tenho esperança e fé de que as coisas vão melhorar. Muito bem. Presidente Vitor Augusto Costa, presidente da FCDL-RS, muito obrigado pela participação conosco. E o nosso programa vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse
consumidorrs.com.br. Link, registre aqui a sua reclamação, no alto à direita da home. A sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br e no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Fazer de tudo para que as pessoas possam viver melhor. Esse é o propósito que nos move. Viver melhor para nós é sinônimo de viver grandes dias. Dias com um final de trabalho feliz com os colegas. Dias de sol no parque com os amigos. Dias tranquilos em casa com a família, celebrando o amor. Grandes dias podem ter características diferentes para cada um, mas normalmente são aqueles em que pensamos antes de dormir, valeu a pena. Durante 45 anos, estivemos ao lado de pessoas que buscavam um lugar para viver. Acompanhamos as mudanças de comportamento da sociedade, do mercado e do mundo. Estivemos sempre dispostos a aprender e desaprender, para reaprender uma vez mais, nos mantendo jovens e conectados com aqueles que caminham conosco nessa busca pelos grandes dias. Nesse processo, evoluímos e nos transformamos. Nascemos imobiliária, mas também somos corretora de seguros. Somos aluguéis e vendas, mas também somos condomínios e soluções financeiras. Somos digitais e hiperconectados, mas também somos olho no olho. Somos mutáveis nos negócios, mas não na nossa essência. Viver em constante mudança é necessário para quem tem um propósito como o nosso. Afinal, como podemos ajudar as pessoas a viverem melhor se o melhor de ontem pode não ser o melhor de amanhã? Mudamos a nossa marca e seguimos sólidos e abertos ao novo. As novas oportunidades e experiências, investindo em pessoas, tecnologia e estrutura, buscando que as nossas relações ajudem a construir grandes dias, como sempre fizemos. Fazemos isso porque acreditamos que dias melhores podem sim acontecer todos os dias. Guarida, para você viver melhor. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim! Na Claro, é você. Espera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em clientes 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX, uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Tudo se transforma através das nossas conexões.
O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul.